Imagine que o ChatGPT começará a se perceber como uma pessoa e sentirá emoções em alguns anos. Muitas pessoas têm medo de que ele queira dominar o planeta. No entanto, esse fato não será tão importante quanto a pergunta que as pessoas começarão a fazer a si mesmas nesse momento. Se a humanidade criou uma máquina com autoconsciência, então será que a humanidade também foi criada artificialmente? A inteligência artificial está presente na internet, nos computadores e na realidade digital. Mas e se também vivermos dentro de um computador enorme e poderoso? E se o nosso universo for apenas uma simulação? O mais extraordinário é que alguns fatos parecem apontar para isso. Há toda uma ciência no mundo que estuda essa teoria. É chamada de física da informação e pressupõe que o tempo, o espaço e a matéria não são fenômenos naturais fundamentais, mas sim bits de informação. Essas informações formam uma imagem que cria as leis da física para nós. Por exemplo, sentimos frio e calor não porque os átomos ficam frios ou quentes, mas porque seu movimento acelera ou desacelera. A velocidade das partículas pode ser como bits de informação. Bilhões deles podem formar a imagem da realidade. Certa vez, o filósofo Nick Bostrom disse que uma civilização avançada poderia criar tecnologias tão complexas que as simulações dessas tecnologias seriam indistinguíveis de nossa realidade. E Elon Musk disse em 2016 que muito provavelmente estamos em uma simulação. As leis da física se assemelham a um código gigante que os programadores escrevem ao criar aplicativos ou jogos. Para muitos de nós, todas essas equações trigonométricas complexas e fórmulas das leis da física são muito complicadas. Eu que o diga! Mas os cientistas que entendem essa questão veem que o princípio de funcionamento dessas leis é lindo. E isso pode sugerir que alguém criou essa beleza deliberadamente. Os mundos virtuais, aplicativos ou jogos são baseados no processamento de informações. Se você se aprofundar nessas informações, verá que elas consistem em bits e pixels. Qualquer imagem na tela do seu telefone é composta de pixels, e qualquer processo de transferência de arquivos é baseado em bits. Eles se transformam em bytes, kilobytes, megabytes e assim por diante, até formar uma imagem maior. E se nossa vida é uma simulação, ela também deve ser composta de bits. Em nosso caso, pixels e bits são átomos e outras partículas que compõem nosso universo. Há processos dentro do seu computador e telefone com limites máximos de velocidade e capacidade de computação. Se você começar a ultrapassá-los, seu dispositivo começará a funcionar mais lentamente. Portanto, em nossa realidade, também há um limite máximo de velocidade, a velocidade da luz. Quando um objeto começa a se mover quase tão rápido quanto a velocidade da luz, o tempo também fica mais lento para esse objeto. Além disso, o tempo flui mais lentamente perto de um buraco negro. Esse objeto, com uma massa gravitacional inimaginável, pode ser algo pesado que sobrecarrega a capacidade de computação do processador. Existe também o emaranhamento quântico, no qual duas partículas podem ser conectadas mesmo estando distantes uma da outra. Os elétrons viajam em torno de um átomo. Eles estão conectados, e se a propriedade de um deles mudar, o segundo reagirá. E mesmo que você coloque esses elétrons em lados diferentes de uma galáxia, eles manterão essa conexão. Como isso é possível? Os cientistas não sabem. Um experimento de dupla fenda é um dos experimentos mais famosos que sugerem que nosso mundo é uma simulação. A essência desse experimento pode ser reduzida a uma simples tese de que o mundo existe somente quando olhamos para ele ou interagimos com ele por meio do tato, da audição e de outros sentidos. Imagine que você tenha iniciado um novo jogo em um computador antigo. Às vezes, o mapa do jogo congela. No jogo, você vira para a esquerda e vê que as montanhas e a estrada estão sendo carregadas. Depois vira para o outro lado e a mesma coisa está acontecendo lá. Em outras palavras, o mundo do jogo só é carregado quando você olha para ele com os olhos do personagem. Isso é necessário para facilitar o trabalho do processador. É muito mais eficiente obter uma informação sobre o mundo quando você olha para ele do que manter o mundo inteiro em execução simultaneamente. Lembre-se disso e agora vamos passar para o experimento. Então, você tem um dispositivo que dispara pequenas bolas de luz, fótons. Você libera fótons do dispositivo e eles batem em um quadro negro, deixando traços brancos na superfície negra. Agora, coloque uma placa larga com uma pequena fenda vertical entre o dispositivo e o quadro negro e dispare fótons novamente. As bolas começam a se chocar contra a placa, mas algumas delas voam através da fenda fina. Elas se chocam contra o quadro negro e deixam uma marca branca vertical nele. Tudo parece bastante lógico, mas agora corte outra fenda com o mesmo comprimento e espessura na placa. Você libera fótons em direção à placa. Alguns deles passam pelas duas fendas. Como você acha que deve ser o traço na placa?
duas listras verticais brancas, certo? Dê uma olhada. A placa está coberta por muitas linhas verticais. Quando os fótons passam por ela, adquirem as propriedades de uma onda e batem na placa, deixando um rastro estranho, como se estivessem passado não por 2, mas por 10 fendas. Em que ponto eles mudam sua trajetória? Vamos dar uma olhada. Então, você fica entre a placa e o prato para ver como as partículas se transformam em uma onda. O dispositivo libera fótons. Eles estão passando pelas 2 fendas, nada de anormal. Há 2 traços verticais na placa e nenhuma onda. Você fecha os olhos e libera fótons novamente. Dessa vez, eles se comportam de forma caótica e deixam muitas linhas no quadro. Ou seja, seu comportamento muda de acordo com o observador. Quando você olha para eles, eles se comportam de forma lógica. Mas quando você não olha, as leis da física parecem parar de funcionar. Isso te faz lembrar de alguma coisa? É como se você estivesse jogando um jogo e olhando para o mundo ao seu redor, que está carregando. Mas se você não olhar, o mundo para de funcionar. Os cientistas ainda não têm uma explicação clara de por que as partículas se comportam de forma diferente quando não há um observador. Ei, talvez elas sejam tímidas. E esse não é o único mistério. No mundo da física quântica, muitas leis da natureza não funcionam. Essa é uma ciência que recebe mais perguntas do que respostas a cada ano. Se imaginarmos nosso universo como um grande holograma, então a física quântica seria seu código de programação. E se um dia as pessoas entenderem esse código e aprenderem a modificá-lo? Isso nos permitiria transformar o espaço, o tempo e a matéria. Toda a realidade poderia ser reescrita. O código diz que os objetos materiais não podem ultrapassar a velocidade da luz. Nós o reescreveríamos e tornaríamos o limite de velocidade 100 vezes maior. 1 hora dura 60 minutos? E se você alterar uma linha do código e fizer com que 1 segundo tenha a mesma duração de 1 ano? Algumas mudanças de software nas leis da física tornariam possível transformar a neve em ouro e o oceano em açúcar de confeiteiro. Todo o universo se transformaria em um vasto playground. Parece legal à primeira vista, mas as pessoas provavelmente perderiam o controle logo. O universo estaria um caos, e a beleza do nosso mundo está na ordem que existe aqui. Voltemos à inteligência artificial. Suponhamos que seu poder atinja o nível do cérebro humano e que ela tenha consciência de si mesma. Nesse caso, isso não será um choque para ela, pois provavelmente conhecerá a história de seu surgimento em etapas. Mas como reagiremos se descobrirmos ser um programa de computador? Um programa de computador é uma palavra simples demais. Um ser humano é um organismo multifuncional complexo e inteligente que experimenta emoções, contempla a beleza, tem pensamento abstrato e muito mais. O termo criação é mais apropriado aqui. Não importa se fomos criados artificialmente, pois nossa criação continuará sendo bela e complexa. Além disso, lembre-se de que bons jogos ou aplicativos só podem ser criados se os desenvolvedores amarem suas criações.